O Wilson e Graeb, a gente vai girar com o noticiário agora, porque o STF, né, terminou já a fase de votos do julgamento da ação penal envolvendo o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Por 8 votos a 2, o presidente foi condenado, então, pelo crime de corrupção passiva, no esquema que envolvia a, então, BR Distribuidora, quando ainda integrava a Petrobras. A última a votar foi a presidente Rosa Weber, que acompanhou o relator Edson Fachin, para considerá-lo culpado pelo crime de corrupção passiva. Apenas os ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes votaram pela improcedência das acusações, absolvendo Collor, Pedro Paulo e Luiz Pereira também. Pela argumentação deles, a denúncia ela é baseada na delação de uma única pessoa, o que inviabilizaria a sua denúncia, né? Após essa pausa no julgamento, que concluiu hoje a fase de votos, os ministros devem debater a dosimetria da pena. Fachin surpreendeu ao sugerir 33 anos de prisão. Os ministros, no entanto, não entraram ainda em um consenso sobre esse tamanho da pena para Fernando Collor de Mello. O julgamento deve se estender ainda pela semana que vem, mas apenas para definir a dosimetria, né, o tempo de pena que Fernando Collor de Mello deve cumprir. Graeb, quer dar uma arrematada nesse assunto? Rapidamente, eu volto a dizer, né, o Gilmar Mendes, como eu supus, votou contra a condenação do Collor e de maneira coerente com aquilo que ele vem dizendo na segunda turma, que todas as investigações, as denúncias da Lava Jato, não mereceriam seguir e tudo mais. Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques foram os 2 votos contrários, né? Isso mostra que muita coisa que não passou pelo crivo da segunda turma passaria se fosse na primeira ou se fosse no plenário do STF. Porque, eu repito, o processo do Collor é parecido com muitos outros processos que foram derrubados lá na segunda turma. É bem parecido. Então, o que determinou foi o ponto de vista que os juízes da segunda turma têm sobre a Lava Jato, que é diferente do ponto de vista, e isso fica claro agora, que todo o STF, que o STF no seu conjunto, tem sobre os processos da Lava Jato. Então, eu insisto nisso para dizer que, em outras circunstâncias, a narrativa, vamos dizer assim, sobre a Lava Jato seria bem diferente da que está se estabelecendo. Não foi necessariamente uma operação toda construída em bases frágeis, né? Muita gente que escapou de condenação, os chefões do PP, chefões do PT, né? Parlamentares de outros partidos, MDB e tal, poderiam estar hoje cumprindo pena se a visão sobre a Lava Jato que prevalecesse fosse essa do plenário. Repito, os processos são parecidos. O Gilmar disse que só tinha lá uma delação e não tinha mais provas. Não é o que o Fachin diz. O Fachin diz: está amparado em planilhas, está amparado em telefonemas, está amparado em, sei lá, entrada em prédio, mostrando visitas de um para o outro. Ele considera que o corpo ali, probatório dessas ações é suficiente, junto com as delações, para mostrar que os crimes foram cometidos. Segunda turma falou: não quero. Mas o plenário, no caso do Collor, topou. E eu tenho a impressão que teria topado em vários outros casos. Então é preciso tomar cuidado com essa narrativa, vou usar a palavra na moda, sobre a Lava Jato. Não é a narrativa que sai do Supremo como um todo. É a narrativa que sai da segunda turma do STF. Wilson. Eu só vou aproveitar essa história do Collor e eu observo muito aqui o chat, né? E essa é uma das poucas vezes em que há uma certa unanimidade, né? O Paulinho Esquerdista está falando aqui que ele duvida que o Collor vá para a cadeia, e outras pessoas
com as quais ele normalmente diverge aqui no chat, falando a mesma coisa. Essa é uma daquelas unanimidades, sabe? Eu acho que, não sei se o Collor vai para a cadeia. O fato é que o Supremo Tribunal Federal, me parece que com essa decisão ele tentou reverter uma decisão de 94, quando o STF livrou o Collor também das denúncias de corrupção por aquele caso lá da Casa da Dinda. É isso. Aí a justiça tardou muito, como falou o Graeb, enfim, a gente até imaginava que poderia ter um outro revés da Lava Jato, mas não foi o caso. Agora é ver se, de fato, se o Collor vai cumprir pena, né? Porque também tem detalhe, né? Ainda vai depender da dosimetria. Porque se for uma dosimetria alta, ok, ele vai em cana, mas se for uma dosimetria baixa, tipo 5, 6 anos, ainda tem essa questão, a possibilidade de ele cumprir um semiaberto, o que seria mais um daqueles imbrólios, mais uma daqueles impasses entre o poder legislativo e o poder judiciário, e aí seria, no mínimo, curioso de ver, por exemplo, um Fernando Collor ir para o Senado com uma tornozeleira eletrônica, né? Mas, enfim, a se aguardar os próximos capítulos. Provavelmente a dosimetria sai na terça-feira da semana que vem.